Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. Hoje estamos vamos encerrar hoje o livro de Esther. Vamos ler o capítulo de número 9 e 10 deste livro, amém? Então, quando nós concluirmos essa fascinante leitura, nós somos presenteados aí com uma narrativa inspiradora de fé, redenção, perseverança, né, e a presença de Deus em todas as ações do livro, amém? Então vamos dar início à nossa leitura. Peço que você que não é inscrito no canal, que se inscreva, clique no sininho, vamos compartilhar esses vídeos com outras pessoas, que também elas possam ouvir a Bíblia sendo lida, amém? Em nome de Jesus. Então vamos começar a nossa leitura. Livro de Esther, capítulo de número 9. Os judeus matam os seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mardoqueu era caído sobre eles. Porque Mardoqueu era um grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpe de espada, matando, destruindo e fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Áspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Aisai, Aridai, Vaizata, e eram os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número de mortos na cidadela de Suzã. O rei disse a rainha Esther: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse: se for do agrado do rei, permita os judeus de Suzã que também amanhã façam um segundo decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que se assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém dos despojos não tocaram. A festa de Purim. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo também não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou as cartas
a todos os judeus que moravam em toda a província do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como dias em que os judeus se livraram de seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mardoqueu lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido. Os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os dias. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim, jamais iriam desaparecer entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade a segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram as cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes havia ordenado. E como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre sua descendência a respeito do jejum e do lamento. E o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Livro de Esther, capítulo 10. O renome de Mardoqueu. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor e o relatório completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado para a prosperidade da sua nação. Glória a Deus. Maravilha. Através da história da jovem Esther, órfã judia que se torna rainha da Pérsia, somos convidados a contemplar a providência divina operando mesmo em meio aos maiores desafios e às desafiadoras circunstâncias. Eu separei alguns pontos, 5 pontos. O primeiro ponto que eu separei foi, a respeito da leitura, foi que sobre a soberania de Deus nos tempos de crise. E no livro de Esther, nós vemos que se desenrola durante um grande período de ameaça para o seu povo, o povo judeu, com o cruel Amã tramando a sua aniquilação. No entanto, vendo a narrativa, nós aprendemos que, mesmo quando as situações parecem desesperadoras, Deus está
no controle absoluto de todas as coisas. Então ele orquestra eventos de forma a proteger o seu povo e manifestar a sua glória. Vemos isso na ascensão de Esther à realeza, na frustração dos planos de Naamã e na subsequente salvação dos judeus. O segundo ponto foi a importância da fé e também da oração. A fé de Esther, ela vem para nós como exemplo para e nós entendemos, o nosso chamado pentecostal. Apesar da sua posição de rainha, ela demonstra uma profunda confiança em Deus, buscando-o em oração e jejum diante da iminente destruição do seu povo. Então sua fé impulsiona a agir com coragem, mesmo diante de grandes riscos, e a interceder por seu povo perante o rei Xerxes I ou o rei Assuero. O terceiro ponto é a obediência à palavra de Deus. Mardoqueu, o mentor de Esther, é um modelo de obediência à palavra de Deus. Ele se recusa a curvar diante de Amã, mesmo sabendo que das consequências. Sua firmeza em seus princípios demonstra a importância de seguirmos os ensinamentos divinos, mesmo quando confrontados com a oposição e o perigo. O quarto ponto é a provisão divina e o triunfo sobre o mal. Deus prova que ser provedor e fiel para o seu povo. Ele abre os caminhos para que Esther interceda por sua vida e a de seus compatriotas, demonstrando seu cuidado e amor incondicional. A história de Esther nos ensina que Deus sempre tem um plano para nos livrar das dificuldades e nos conduzir à vitória sobre o mal. O quinto ponto e último é sobre a celebração da libertação e a gratidão. Então o livro culmina com o quê? Com a celebração da festa de Purim, um momento de júbilo e gratidão pela libertação do povo judeu. Com essas festividades servem como um lembrete da importância de celebrarmos as vitórias que Deus nos concede e de reconhecermos a sua fidelidade e poder, testemunhar na igreja o seu milagre. O livro de Esther oferece um rico banquete de ensinamentos teológicos para a comunidade pentecostal. Através da história de Esther e seu povo, somos encorajados a ter fé inabalável em Deus, buscar a sua orientação em oração, obedecer a sua palavra, celebrar as vitórias, testemunhar na igreja que Ele nos concede. E a narrativa nos lembra que, mesmo em meio às provações, Deus está sempre no controle e opera maravilhas para aqueles que confiam nele. Amém? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.